Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa segunda edição do nosso podcast aqui do Escritório Rodrigues de Carvalho Advocacia e Consultoria Jurídica. Nós selecionamos algumas perguntas dos nossos clientes que nos encaminham tanto pelo WhatsApp quanto pelas redes sociais para que possamos sanar essas dúvidas de uma vez. Eu conto aqui hoje com a participação da doutora Marta Amarante, doutora Emanuel de Carvalho e doutora Deise de Carvalho. Como vão? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Pois bem, vamos iniciar então com a doutora Deise. Vamos começar com a pergunta que a gente mais ouve, né? Afinal de contas, quem é que pode, de fato, solicitar a verificação do PID? Então, a verificação, primeira coisa que as pessoas têm que compreender é que a verificação é um recurso. É um recurso para aquelas pessoas que não estão aptas a receber o PID. Como que ela vai saber se ela pode solicitar a verificação? Ela vai consultar o CPF dela no mesmo site que é consultado para saber se você está apto. E a mensagem que aparecer é uma mensagem bem específica, é uma mensagem falando que o CPF não foi localizado na base de dados da Fundação Renova. Se aparecer essa mensagem, ela pode solicitar a verificação, mas lembrando que é uma possibilidade, a gente não pode garantir. Tem pessoas que estão solicitando essa verificação e já estão esperançosas que, de fato, vai reverter a situação em que ela vai se tornar apta. Mas é uma possibilidade. Mas o que eu falo para os nossos clientes? Que se existe a possibilidade de solicitar a verificação, vamos solicitar. Vamos entrar com recurso, já que o portal permite, e aguardar a decisão da Samarco para ver o que ela vai analisar. Logicamente que a pessoa tem que preencher todos os requisitos que são descritos na mensagem que aparecer, mas se existe a possibilidade, ela deve entrar com a verificação, sim. Muito bem, embora na própria mensagem que aparece quando consulta o CPF já venha ali descrevendo quais são esses critérios, ainda tem muita gente que fica um pouco confusa, até com relação a quais cadastros são esses. Doutora Marta, teria como você explicar para a gente quais são esses pré-requisitos para poder conseguir verificar esse CPF? Claro, os requisitos são os mesmos requisitos do PID. Quais são eles? Você precisa ser dependente, obviamente, preencher um desses requisitos. Ser dependente de cadastro concluído ou cadastro não concluído, lembrando que esse cadastro não é aquele... É um cadastro específico que era realizado através dos canais oficiais da Renova. Então, se você, por exemplo, o seu pai fez esse cadastro, passou pela entrevista junto à Renova e indicou você como integrante do núcleo familiar, é possível solicitar essa verificação por dependência, mesmo que esse cadastro não tenha sido concluído. Outro requisito, se você tem ação no Brasil, que foi proposta até 26 de outubro de 2021, e essa ação não verse exclusivamente sobre o dano água. E a quarta hipótese, o quarto requisito, seria se você fez o cadastro na ação da Inglaterra, com data de 26 de outubro também de 2021. Preencher um desses requisitos, aparece a mensagem que possibilita a verificação, vamos realizar, porque aí as suas chances são reais de conseguir reverter e você passar a ser apto e receber os R$35 mil. Muito bem. Com relação aos dependentes, eles automaticamente estão incluídos já nesse cadastro? Já é possível? Qual que é a situação deles atualmente? As pessoas fazem muita confusão com relação a esses dependentes. Como eu falei antes, dependente, ele precisa fazer parte do núcleo familiar, né, de alguém, do seu pai, da sua mãe, que, por exemplo, fez o cadastro na Fundação Renova. Esse cadastro ele precisa ter sido realizado em um dos canais oficiais na época oportuna. Eram cadastros que foram realizados lá atrás, a Fundação. Ela fazia o contato, fazia o cadastro, fazia a entrevista. Então, pode ser que, por exemplo, o seu pai realizou esse cadastro e indicou você como integrante do núcleo familiar. Nesse caso, é possível solicitar a verificação por dependência. A gente vai indicar o CPF, no caso do responsável pelo cadastro, seja o seu pai, seja sua mãe, sua avó, e aí possibilita essa inclusão, essa análise por dependência. Lembrando que precisa ter sido um cadastro nos canais oficiais. Não é cadastro, muita gente faz confusão, não é aquele cadastro dos R$1.000, por exemplo, que foi o PIN. São cadastros diferentes. São cadastros realizados, repito, na Fundação Renova, naquela época, através dos canais oficiais. Perfeitamente. Com relação à ação no Brasil, doutora Emanuel, no caso de quem entrou com a ação no Brasil, mas não ficou apto para receber o PID, ainda assim é possível pedir a verificação? É possível pedir a verificação para o PID para aqueles que fizeram a ação no Brasil, desde que essa ação tenha sido protocolada até o dia 26 de outubro de 2021, como a doutora Marta informou, e que essa ação não verse exclusivamente sobre o dano à água.
Perfeitamente. O mesmo é válido para a ação da Inglaterra? É a mesma situação. Então, se você fez o cadastro na ação da Inglaterra até o dia 26 de outubro de 2021, a sua condição para fazer a solicitação de verificação é a mesma. Você está liberado para fazer a verificação. Perfeitamente. Doutora Marta, tem chegado muitas mensagens até de pessoas que não moravam em Valadares na época, pessoas de fora que têm tentado consultar o CPF e aparece a mensagem de verificação justamente por elas não constarem no banco de dados da Samarco. Quem nunca fez nenhum cadastro, nem no Brasil, nem na Inglaterra, mas aparece a mensagem de verificação, qual a real chance dessas pessoas de conseguirem reverter isso e ficarem aptas? Então, as chances eu entendo que são mínimas, porque o sistema, ele pede que seja preenchido um daqueles requisitos. Se você não preenche nenhum daqueles requisitos, porque a mensagem, acredito eu, e a partir das análises que tivemos no escritório, ela aparece para todo mundo que não estava apto ao PID, ou às vezes até de outra cidade. Então, gente, a gente tem que ter esse discernimento. Precisava residir em uma das áreas atingidas e preencher um dos requisitos. Ah, mas eu residia aqui na época e, infelizmente, não fiz nenhum cadastro. Se você residia aqui, tem como comprovar que você residia aqui à época do dano e aparece essa mensagem que possibilita a verificação, aí tudo bem, embora as chances ainda sejam mínimas porque você não preenche nenhum requisito. Mas quem sabe lá na frente tem algum desdobramento que possibilite a comprovação, né, dessa residência sua no local, a gente acredita em alguma coisa nesse sentido, aí eu oriento sim a fazer a verificação. Mas se não preenche nenhum requisito, não morava em área atingida, obviamente as suas chances são praticamente inexistentes. O menor de 16 anos, que no acordo de repactuação ele não estava apto a ingressar com o PID. Existe alguma outra ação, doutora Deise, que ele possa estar ingressando? Pois é, muitas pessoas se sentem injustiçadas com relação aos requisitos do PID, porque de fato, menores de 16 anos na época do acidente, que foi em novembro de 2015, não têm o direito ao PID. Mas a grande notícia é que ainda dá para entrar com ação judicial. Então, pessoas que nasceram entre 2005 a 2015, então atualmente tem entre 10 a 20 anos, podem entrar com essa ação judicial. É uma ação que vai tramitar no Brasil, mas é uma ação que vai começar do zero. Não tem expectativa de valor, não podemos falar sobre valores, igual o PID tem um valor certo, e não podemos falar também quando é que a pessoa vai receber. Mas é uma possibilidade para quem não entrou com a ação. Se a pessoa for menor de idade atualmente, ela precisa de um representante. Pode ser pai, mãe, maior de 18 anos, né, algum tutor dessa pessoa, e ela pode entrar com essa ação a partir de agora, versando exclusivamente sobre o dano à água. Doutor Manuel, quais são os documentos necessários para essas pessoas ingressarem com a ação? Os documentos que a gente precisa para que seja necessário dar entrada na ação são principalmente o CPF e o comprovante de residência. No caso dos menores de idade, é necessário também, além do CPF, a certidão de nascimento. Além desses documentos, a gente precisa apresentar os comprovantes de residência. Então, é necessário apresentar um comprovante de residência atual e um comprovante de residência à época do desastre. No caso dos menores de idade, se não tiver um comprovante de residência naquele momento, pode fazer o uso do histórico escolar, porque consta aí o endereço que a criança residia na área afetada pelo desastre. E se atualmente você também não possui um documento que demonstre que você residia na localidade da área afetada, você pode pedir uma solicitação para o SAI para que ele emita uma declaração indicando que você residia na área. Perfeitamente. Além das ações no Brasil e na Inglaterra, sabemos que existe também uma ação na Holanda. Quem pode fazer parte dessa ação na Holanda? Então, essa ação que está tramitando na Holanda é uma grande oportunidade, principalmente para aquelas pessoas que não têm a ação que está tramitando na Inglaterra. Quem tem a ação não consegue cadastrar na ação da Holanda, porque é o mesmo banco de dados, um dos escritórios responsáveis é o mesmo escritório da ação da Inglaterra, enfim. Essa ação da Holanda, ela é nova, ela iniciou em março de 2024. Está sendo solicitado nessa ação da Holanda 3 bilhões de euros, que dá aproximadamente 18 bilhões de reais. E um dos fatos importantes dessa ação da Holanda é que pela primeira vez nós temos uma ação no exterior, fora do Brasil, relacionada ao rompimento da barragem, em que foi bloqueado bens da Vale através de uma medida cautelar.
Então, nós, advogados, estamos muito esperançosos com relação a essa ação, principalmente por causa dessa medida cautelar, porque demonstrou muita responsabilidade do tribunal holandês com relação a esse crime ambiental. No caso do andamento dessa ação holandesa, já teve algum desdobramento? Já temos alguma boa informação, alguma boa notícia para passarmos para os nossos telespectadores? Recentemente teve uma audiência, em julho agora de 2025, só que lá no tribunal holandês é diferente do Brasil. Essa audiência não foi para definir nada. É uma audiência de gestão, de organização do processo. Então ali vai ser definido quais provas vão ser produzidas, né? Toda a questão de organização do processo mesmo. Mas já demonstra um determinado andamento desse processo, tendo em vista que ele iniciou recentemente. Mas a gente não pode também afirmar que vai ser resolvido rapidamente. A exemplo disso, nós temos a ação inglesa que iniciou em 2018 e até hoje ainda não teve um desdobramento concreto com relação até à previsão de quando as pessoas vão receber. Mas é uma grande oportunidade para quem ainda não entrou com nenhuma ação contra essa marca. No caso, a pessoa ela não se cadastrou em nenhuma ação, ela morava em Valadares na época do acidente e solicitou a verificação. Essa pessoa pode também ingressar com o processo da Holanda, caso não dê certo a verificação, ela tem uma segunda oportunidade? Pode, com esse requisito de nunca ter entrado com essa ação que está tramitando na Inglaterra, porque tem pessoas que solicitaram a verificação, mas tem o processo da Inglaterra em andamento, e aí não tem como entrar com essa ação da Holanda. Mas se ela não tem a ação da Inglaterra e solicitou a verificação, está aguardando ainda o resultado da verificação, o nosso escritório, inclusive, está aconselhando as pessoas a entrarem com essa ação da Holanda, porque é mais uma chance, é mais uma oportunidade. Perfeitamente. Pessoal, essas foram as perguntas que foram enviadas para as nossas redes sociais, para o WhatsApp do escritório. A gente espera que tenham tirado algumas dúvidas de vocês e qualquer coisa também pode continuar nos encaminhando mensagem que a gente está aqui de prontidão para podermos respondê-las. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Qualquer coisa, mande mensagem, pode seguir nossas redes sociais e se inscreve no nosso canal. Estamos sempre mandando informações por aqui, afinal de contas, o seu direito começa com informação.